A vida era boa para James King e sua família. Eles eram jovens, felizes e saudáveis, mas sentiam que algo estava faltando em suas vidas. Este era o lugar para chamar de lar, algum lugar longe da Califórnia, onde poderiam criar seus filhos e envelhecer juntos. Um lugar que ele tinha em mente era Seattle. Seattle não só é o lar de uma das maiores indústrias de tecnologia do mundo, mas eles também tinham amigos e familiares por lá. Então, algumas semanas antes do Dia de Ação de Graças, usaram isso como desculpa para tirar férias e visitar a família. Acontece que eles nunca voltaram para a Califórnia. No dia 25 de novembro, a família King desapareceu sem deixar rastros. O que aconteceu com James King e sua família? Esta é a tragédia da família King. James King nasceu em 9 de agosto de 1971 e desde o início estava destinado a grandes coisas. Depois de se formar na Ballard High School em Kentucky, ele se mudou para Ohio, onde se formou em administração pública e inglês. James se mudou para a Califórnia, onde se tornou uma estrela de TV americana, fazendo resenhas de produtos de tecnologia para programas de TV. James conheceu sua futura esposa quando tinha 26 anos, depois que ela fez uma viagem de carro para o norte da Califórnia com amigos da faculdade. Ela disse que ele era a coisa mais fofa que já tinha visto na vida. Eles foram ficando cada vez mais próximos a ponto de fazerem até tatuagens iguais e ficaram inseparáveis depois disso. Para todos ao redor, era óbvio o quanto os dois se amavam, e em 1999, os dois voaram para Las Vegas para se casar. Michael Burke, um amigo da família, disse que eles sempre estavam buscando algo melhor, querendo ser melhores. Tinham sonhos, muitos sonhos grandes, e eram muito proativos em fazer esses sonhos se tornarem realidade. O casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, Penélope, em suas vidas em 2002, e sua segunda filha, Sabine, nasceu em 2006. Eles eram uma família muito feliz, com tudo o que sempre desejaram, mas até 2006, os dois estavam prontos para se mudar da Califórnia e encontrar um novo lugar para viver, para impulsionar suas carreiras e criar suas filhas. Então eles decidiram visitar a família em Seattle, para passar o Dia de Ação de Graças ao lado de seus entes queridos. A viagem tinha 2 propósitos. O primeiro era visitar familiares e amigos, e o segundo era ver se Seattle seria um bom lugar para se mudar. Então, algumas semanas antes do Dia de Ação de Graças, a família partiu de carro para Seattle. Eles chegaram bem e, depois de passar um dia de ação de graças bem-sucedido com sua família, decidiram voltar para casa no dia 24 de novembro. Era uma longa viagem, então Kate sugeriu que parassem em Portland, onde ela tinha amigos, e passassem a noite em um hotel, o que fizeram. Na manhã do dia 25, a família decidiu que passaria metade do dia em Portland, dirigiria a outra metade do dia e depois ficaria em outro hotel. Eles procuraram onde ficar e encontraram o lugar perfeito, bem entre Portland e a Califórnia, uma pousada, localizada perto de Gold Beach. Após passar a manhã em Portland, a família partiu da pousada por volta do meio-dia. Eles já estavam dirigindo há algumas horas quando, às 9 da noite, pararam em um fast food para comer algo. Depois de terminar o jantar, o grupo mais uma vez pegou a estrada, mas nunca chegaram ao destino. Eles estavam dirigindo há 2 horas, quando James percebeu que havia feito uma curva errada. A estrada que deveriam ter pegado era a Rota 42, mas devido a um galho de árvore bloqueando a placa, eles a perderam. Neste ponto, a família sabia que tinha perdido a Rota 42, então abriram o mapa e decidiram seguir pela Rota 23, também conhecida como Bear Camp Road. No mapa, parecia uma rota perfeita até Gold Beach, mas o que não mostrava no mapa era que a estrada era uma via estreita de acesso sazonal. Ninguém deveria estar dirigindo nela no inverno. Uma placa logo antes da curva alertava sobre o perigo. Estrada remota à frente. Perigo, você pode ficar preso e morrer. No entanto, a família optou por virar na estrada em questão.
e foi aí que seu pesadelo começou. A última vez que James foi visto por alguém fora de sua família foi quando ele parou em um posto de gasolina logo antes da Bear Camp Road. Ele pediu direções ao atendente, mas o assistente não entendeu para onde ele estava tentando chegar. A Bear Camp Road rapidamente se inclinava para uma elevação de 4.000 metros. A estrada era perigosa, estreita e mal conservada, e para piorar as coisas, começou a nevar. 16 quilômetros abaixo da Bear Camp Road, James e sua família chegaram a uma bifurcação na estrada. Não estava claro qual era o caminho certo. James decidiu virar à direita, mas infelizmente, essa foi a direção errada, que levou James a um labirinto de estradas sinuosas. Pouco depois da bifurcação, os Kings passaram por uma porteira, que geralmente fica trancada no inverno, mas naquela noite estava aberta. Provavelmente vândalos haviam quebrado o cadeado. Cerca de 1 hora depois, Kate, que estava dormindo, acordou para ver uma cena preocupante. James estava em apuros, segurando firmemente o volante. Lá fora estava nevando muito, e devido a isso, a visibilidade era quase nula. Kate queria que James voltasse, mas as estradas eram estreitas, então ele não conseguiu. Após dirigir vários quilômetros a mais, James parou o carro. A neve caía rapidamente. Eles tentaram ligar para pedir ajuda, mas não havia sinal nos celulares. O casal concordou em voltar. James ainda não conseguia virar o carro, então teve que dar marcha a ré pela estreita estrada de montanha por horas. Kate disse que ele abriu a porta para conseguir enxergar melhor. Havia um grande precipício de um lado, enorme, e era noite, então não podiam dizer o quão fundo era o abismo. Foi aterrorizante. Eventualmente chegaram a uma interseção. Neste ponto já era muito tarde, estavam quase sem gasolina e totalmente perdidos. A neve havia se transformado em chuva, que estava derretendo. A neve era intensa, então eles pensaram que o melhor a fazer era esperar até o dia amanhecer. Eles mantiveram o motor ligado para manter o carro aquecido e eventualmente pegaram no sono. Infelizmente, durante a noite, a neve aumentou e quando acordaram, descobriram que o carro estava preso sob pedras de gelo. Kate disse: "Estávamos apenas esperando ser encontrados naquele momento e estávamos certos de que alguém viria nos encontrar, mas infelizmente, ninguém veio." No início, eles não entraram em pânico. Jogaram jogos de tabuleiro e comeram lanches que tinham preparado para a jornada, mas ninguém apareceu para resgatá-los. James se lembrou da parte da neve no início da estrada, que ele pensou que deveria ser limpa numa segunda-feira. Então, mais uma vez, a família se encolheu junto no banco de trás de seu carro e se preparou para outra noite. A neve continuou a cair intensamente. Na segunda-feira, a família ainda tinha esperanças de ser resgatada, mas os mantimentos estavam acabando. As crianças estavam cansadas e com frio, e eles tinham outro problema. Ursos começaram a cercar o carro. Kate disse: "Lembro de ver ursos lá fora. Lembro de ver ursos escalando como se estivessem subindo uma montanha diretamente por um penhasco. Tirei a bebê da cadeirinha e o enrolei no meu casaco. Eu sabia que os ursos tinham medo de barulhos altos. Estávamos apertando a buzina repetidamente a noite toda. Estávamos com medo da morte. Ninguém veio nos ajudar." Então, mais uma vez, a família dormiu no carro com o motor ligado. Já era terça-feira e o suprimento de comida estava quase acabando. Por causa disso, Kate decidiu amamentar ambas as filhas. James tinha decidido cavar entre as fezes de urso para encontrar frutas silvestres para ele e sua esposa comerem. As crianças estavam pálidas e quietas, o que preocupava. Tanto James quanto Kate estavam tremendamente preocupados. Mais um dia se passou, mais um dia sem resgate. A família acordou na manhã de quarta-feira para uma realidade terrível. Seu carro agora estava sem gasolina. A família estava congelando e sem meios de se aquecer. Estavam preocupados que pudessem morrer. Kate lembra que suas filhas ficaram tristes e magras e pararam de sorrir. De volta para casa, um amigo da família percebeu que James e sua família ainda não tinham retornado e relatou o desaparecimento. Nos próximos dias, sem que James e sua família soubessem, sua história havia se tornado uma enorme atenção na mídia, e equipes de busca foram montadas para encontrá-los.
Nesse ponto, James queimou todos os seus pneus para manter sua família aquecida, mas o fogo não durou muito tempo, e na quinta-feira, eles começaram a se desesperar. Kate disse: "Eu fiz ele me prometer que se algo acontecesse com as crianças, e se elas morressem, ele pegaria sua faca de bolso e cortaria meu pulso, e nós morreríamos juntos na neve." A busca pela família estava em pleno andamento. Além das equipes de busca e resgate, o pai de James contratou uma equipe de 25 pessoas e 3 helicópteros. No entanto, no início, não havia pistas. Um porta-voz da polícia afirmou: "Vamos fazer com que nossos policiais patrulhem algumas das rotas que eles podem ter seguido até Gold Beach, mas estamos esperando por dicas mais detalhadas do público, se alguém os viu." Nos próximos dias, as equipes de resgate procuraram incansavelmente pela família Kim, mas sem sucesso. Agora era o 7º dia, 2 de dezembro. A família Kim estava cansada, com frio e com fome. James sabia que sua família não duraria muito mais tempo e, como último recurso, decidiu que iria enfrentar a neve e buscar ajuda. Ele estudou o mapa e acreditava que havia uma pequena cidade chamada Galos a 6 quilômetros de distância. Ele acreditava que poderia caminhar até lá em algumas horas e conseguir ajuda, acreditando que era sua única opção restante. Enquanto isso, 2 engenheiros de celulares em Medford, Oregon, chamados Eric Fuqua e Noah Pugsley, ofereceram-se para ajudar os socorristas a encontrar os Kims rastreando seus celulares. No 9º dia, eles conseguiram localizar sua posição, o que levou o piloto de helicóptero a avistá-los e comunicar à equipe de resgate. Kate e suas filhas estavam sofrendo de fome e congelamento, mas foram salvas. Ela pensou que o pesadelo havia acabado, mas quando perguntou para os detetives se seu marido estava bem, eles a olharam perplexos. James nunca apareceu em nenhuma das cidades próximas em busca de ajuda e não foi encontrado. Compreensivelmente, ela ficou arrasada. Joe Rice, que ajudou no resgate, disse: "Passamos de um momento de euforia emocional para uma tristeza devastadora, quando percebemos que só havia 3 pessoas para resgatar, pois estavam em 4. Os socorristas agora trabalhavam contra o relógio para encontrar James. Infelizmente, no dia 6 de dezembro, 4 dias depois de ele partir, James foi encontrado deitado em águas geladas, morto. Estimou-se que ele morreu 2 dias depois de partir. Ele havia caminhado mais de 25 quilômetros. Tragicamente, estava a apenas 1 milha de uma pousada chamada Black Bar Lodge, quando seu corpo sucumbiu a um caminho relativamente curto da segurança da pousada. Antes de entrar no perigoso e incrivelmente íngreme vale do Big Windy Creek. James Kim caminhou 8 quilômetros de volta pela estrada. Ninguém sabe por que Kim escolheu o riacho em vez da estrada, mas a hipotermia é conhecida por fazer com que você haja irracionalmente. O Sr. Kim caminhou 5 quilômetros morro acima, a partir de seu veículo, e por qualquer motivo, decidiu que não iria mais caminhar pela estrada e seguiu para a drenagem, onde há um riacho. Ele continuou descendo o leito do riacho por vários quilômetros. Na exata hora de 12:03 de hoje, o corpo de James Kim foi localizado no Big Windy Creek, relatou o agente da polícia de resgate. James foi sepultado em Oakland no dia 12 de dezembro de 2006. O incidente atraiu grande atenção, o que levou a investigações sobre pessoas desaparecidas na natureza a serem aprimoradas. Ele não morreu em vão. Se alguém se encontrar na mesma situação hoje, há uma maior probabilidade de que sejam localizados mais cedo. Alguns anos depois, em sua memória, a Fundação de Tecnologia James Kim foi criada para garantir que os alunos das escolas de São Francisco tenham acesso à tecnologia e como salvar vidas com a ajuda dela. Desejamos que Kate Kim e suas filhas estejam melhor hoje. Como sempre, obrigado por assistir. Deixe um like e inscreva-se se ainda não for inscrito ou inscrita e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.